pessoal, eu sou o Levi, professor de Educação Física da Oficina do Estudante. Estamos inaugurando hoje uma série de vídeos sobre os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que acontecerão de 5 a 21 de agosto no Rio de Janeiro. Um tema que já está sendo bastante abordado pela mídia, tocha olímpica que já está circulando, já foi acesa, a chama já chegou ao Brasil. Então é um assunto que provavelmente daqui para frente vai ser bastante tocado pela mídia, né? Até por conta dos problemas que podem gerar uma Olimpíada, a montagem de todo o arsenal ali que necessário para cada prova, os eventos testes que já estão acontecendo. Então é um tema muito interessante, muito relevante nesse momento e nós esperamos que vocês fiquem por dentro, que através desses vídeos vocês possam se inteirar mais aí sobre os Jogos Olímpicos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a história, como surgiu, de onde veio, como que ele desapareceu, depois a volta dos Jogos Olímpicos na Era Moderna. Em 776 a.C., nós tivemos os primeiros Jogos. Provavelmente eles já eram praticados antes dessa data, mas a idealização dos Jogos Olímpicos aconteceu por volta de 776 a.C. O que eles praticavam, né? Qual eram os interesses desses jogos? Primeiramente, precisamos desconstruir esse modelo esportivo que nós temos hoje. Ele era bastante diferente. Existia um contexto de religiosidade, um contexto de dança e também de práticas, né, práticas esportivas. Eles praticavam atletismo, corridas, as corridas curtas foram as primeiras práticas, os primeiros jogos da época. Logo após surgiram as lutas até então que eram muito importantes no contexto da Grécia Antiga. Elas eram aprendidas inclusive nas escolas, né? Existia um professor específico que trabalhava as lutas com as crianças. Então não era um modelo somente de lutas, eram vários modelos de lutas e depois a inclusão dos animais, né? Os cavalos, algumas provas com cavalos. E a quem assistia a esses jogos eram somente os atletas, né? Os amadores, aqueles que não praticavam, as mulheres não tinham acesso, elas não praticavam nesse exato momento e existia como eu já disse, esse contexto de religiosidade, exibição do corpo, né? Algumas práticas eram inclusive feitas nus, despidos, né? Totalmente despidos. Então estamos dando um salto no tempo agora de 776 a.C. para a era cristã em 394 depois de Cristo, com o desaparecimento dos jogos. Com a tomada do Império Romano e posteriormente com a proibição das festas pagãs, os Jogos Olímpicos foram inclusos nessa proibição, né? Mas antes disso foi acontecendo um declínio de todos esses valores religiosos dos jogos e foi que desapareceu os Jogos Olímpicos. Já em 1894 aconteceu a visita à Olímpia desse rapaz, Pierre de Coubertin, que foi extremamente importante porque ele que idealizou a volta dos Jogos Olímpicos. A volta se deu em 1896, porém nessa visita, nas ruínas, né, de Olímpia, ele imaginou que se ele conseguisse reviver os Jogos Olímpicos, ele contagiaria todos os jovens, né, de todo mundo a sonhar um sonho de paz entre os países. Então ele tinha alguns ideais, né? Pierre de Coubertin, então, era um francês, filho de pintor. O pai dele era uma pessoa rica, né? Então, até então ele era um cara rico, ele investiu muito do seu dinheiro nos Jogos Olímpicos, ele teve a possibilidade de estudar, né? Ele se considerava um educador e morreu em 1937 na Suíça, inclusive ele morreu pobre, né? Ele gastou todo o seu dinheiro com os Jogos Olímpicos. Ainda sobre Pierre de Coubertin, existe uma frase muito conhecida, né, em escolas, no ambiente esportivo, que ela é atribuída a ele, né? Há controvérsias, mas até então essa frase é atribuída a ele, que o importante não é ganhar, mas sim competir e competir com dignidade. Eu disse que há controvérsias porque também se atribui essa frase a um bispo americano que nos Jogos de Los Angeles, ele conversando com alguns atletas, ele disse essa frase. E outra frase que bastante bonita, que essa sim é de Pierre de Coubertin, é que ele dizia que quando ele morresse, ele gostaria que o coração dele fosse plantado em Olímpia, que é o lugar onde ele deveria ter saído.
E realmente, né, existe um busto lá de Pierre de Coubertin e quando ele morreu, o coração dele realmente foi plantado lá em Olímpia. Bom, vamos a alguns números aqui, algumas curiosidades da primeira Olimpíada Moderna, 1896, então, como eu disse. Olha, eu fiz um comparativo aqui para ter uma ideia de como foi e como vai ser em 2016, uma prévia de 2016. 240 a 280 atletas participaram. Aqui uma curiosidade, eram apenas amadores que participaram dos primeiros jogos, 14 países participantes e 8 modalidades apenas. Já em 2016, 10.500 atletas, que diferente, né? 206 países, provavelmente vai ser o recorde de países participantes e 42 modalidades. O primeiro campeão olímpico, em 1896, foi um americano. Ele foi o saltador, né? Ele participou do salto triplo e na época ele atingiu a marca de 13,71 metros. E hoje o recorde é de 18,29. Já uma curiosidade sobre os 100 metros rasos do atletismo, que é a prova mais emocionante do atletismo, né? Que é os 100 metros rasos. Saída baixa. Os participantes estavam postos a sair na corrida e um deles teve a ideia de colocar as mãos no chão e se posicionar no chão, que é a famosa saída baixa que até hoje é feita, né? Hoje ela é feita com apoios, né, para os atletas, mas ele que teve essa ideia e foi o campeão, foi o vencedor da prova dos 100 metros de atletismo. Já sobre a primeira maratona, uma curiosidade também, Spiridon Lewis, que foi um grego, ele que ganhou em primeiro lugar, ele era um pastor de ovelhas, então ele tinha que caminhar muito, ele caminhava quase 30 km por dia, buscava água, voltava, cuidava de todo o rebanho de ovelhas e ele foi o vencedor. E como prêmio ele ganhou então uma carroça, um cavalo e uma carroça, nada mais justo, né? Para que ele não andasse tanto assim diariamente. Já o terceiro lugar, ele foi uma farsa, né? Spiridon Belocas, esse aqui já corrompeu aí durante a prova. Descobriu-se que ele cortou o caminho ou que ele pegou carona em algumas charretes durante a prova e ele foi com a charrete, né? Então ele não correu tudo, não fez toda a prova e ele foi desclassificado, ficando fora aí do terceiro lugar. Bom, nós chegamos ao final. Gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, podem comentar aqui embaixo, fiquem à vontade, dar sugestões. E eu espero vocês no segundo vídeo da série, tá ok? Um abraço a todos!